Olá, alunos, bem-vindos ao podcast Teoria e Prática para Dominar o Mercado, sempre trazendo assuntos relevantes e atuais e contando com a participação dos nossos tutores. Temos aqui nesse episódio, encerrando sua participação, a tutora Fabiana de Oliveira Biazão, com o tema Saúde Física e Emocional através das PICs, Práticas Integrativas Complementares. Tutora Fabiana, muito obrigado novamente pela sua presença aqui no podcast. Eu que agradeço o convite, Rick. Muito obrigada. Olá, alunos, tudo bem? Perfeito, doutora Fabiana. Eu tenho mais algumas perguntinhas aqui sobre o tema, e aí vou fazendo para você, você vai respondendo, por favor. As Combinado. PICs podem ser utilizadas para tratamento da saúde física e emocional dos pacientes? Boa pergunta. Olha só, Rick, eu, pessoalmente, eu sou super adepta às práticas integrativas e complementares muito antes de trabalhar com isso. Eu sempre gostei, antes de ir para uma medicina convencional, de buscar, de repente, um atendimento ali com terapias manuais, se eu sentia dor, né, numa quiropraxia, reflexologia, eu sempre utilizei florais e tratamentos homeopáticos. Agora, o que é importante saber sobre as práticas integrativas e complementares? Que elas não substituem os tratamentos médicos convencionais, Muito legal certo? reforçar isso. Perfeito. Exato. Mas o que a gente percebe, principalmente com a experiência das práticas integrativas no SUS, né? Que a partir de 2006, onde houve a implantação, que, especialmente na atenção primária, que é aquela que acontece lá nas unidades de saúde, a implantação dessas práticas integrativas reduziu bastante os atendimentos médicos, né? E também tratamentos com medicamentos alopáticos. Eles foram substituídos por atendimentos com acupuntura, com homeopatia e outras práticas também. O que é muito legal, porque na atenção primária a gente sempre preza pela promoção de saúde, pela prevenção. Então, as práticas integrativas, elas podem ser utilizadas com grande sucesso até para desonerar o nosso sistema de saúde. Assim, os médicos e os próprios recursos, né, dos hospitais ficar mais direcionados para quando a pessoa realmente, de fato, precisa de um atendimento médico especializado. E com as práticas integrativas, os pacientes, eles também são estimulados a cuidar da própria saúde, a fazer a movimentação do seu corpo, né? A estar atento às suas questões emocionais, sociais. Então, por isso que é importante ah, essas práticas integrativas terem um olhar para o atendimento, seja da saúde física ou emocional dos pacientes. Perfeito. Então, a saúde mental e emocional são cuidados pelos psiquiatras, né, e psicólogos. E como as PICs podem atuar? Legal. As práticas integrativas, ela não consegue dissociar o ser humano como é feito num atendimento médico convencional, né? Normalmente se observa assim, a pessoa tem uma questão ali emocional, eu vou direcionar para um psiquiatra ou para um psicólogo, né? Ou é uma questão física, vai para o médico dentro da sua especialidade. Dentro da visão das práticas, e é o próprio termo integrativo, quer dizer a interação entre o corpo físico, mental, emocional, espiritual e social também. A questão cultural e social daquele indivíduo também é levada em consideração. Então, os tratamentos das práticas integrativas, eles podem ir muito apoiar os tratamentos dos psiquiatras e dos psicólogos, né? E muitos que conhecem essas práticas acabam indicando ou até mesmo se especializando nessas áreas para poder ter essa visão integrativa, né? Como a gente conversou já nos outros episódios, existe muitas vezes ali um aspecto mental, emocional. Se eu vivo num processo de ansiedade muito grande, isso acaba interferindo no meu corpo físico. Certo. Então, segundo essa fundamentação, o estado emocional e mental interfere no nosso corpo. Sim, interfere o nosso estado emocional e mental, interfere o nosso corpo. Quer ver um exemplo, Rick? Não sei Sim, se você gosta de filme de terror ou filme de ação. Quando a acho que gente mais de vai ação do que de terror.
Então, quando você assiste no cinema, né, que parece que aquela experiência mais sensorial ainda, né, o som do cinema. Quando você sai do cinema, você não percebe que o seu corpo está cheio de adrenalina? Você sai Sim, muito. diferente de como você entrou. Ou as pessoas, quando assistem um filme de terror, eu pessoalmente morro de medo, e quando eu assisto, parece que sim, que eu fico com aquela sensação de medo mesmo. A nossa mente, ela não sabe diferenciar o que é um estado real do imaginário. Agora, quando a gente tem um estado perseverante ali de ansiedade, de estresse, ou passa por um problema emocional muito grande na família, de repente um luto, uma situação emocional mais dramática, é natural a gente perceber que depois de algum tempo, algumas questões aparecem no corpo, né? Existe também uma coisa que a gente percebe hoje, especialmente nesse nosso mundo tecnológico, essa questão de estar o tempo todo antenado deixa a gente num estado de ansiedade, né? Existe até um termo conhecido como FOMO, não sei se você já ouviu falar, Rick. Não, esse termo não. Esse termo FOMO significa Fear of Missing Out, em inglês, que quer dizer medo de ficar de fora de algo. Especialmente os jovens, né? Eles falam assim: nossa, você viu a nova trend aí da internet? Você viu o meme? Você viu o que aconteceu? A gente está no estado ali o tempo todo ligado nas informações e Sim, às verdade. vezes e isso tem pessoas que começam a criar até ansiedade de ficar longe do telefone, bem comum nos jovens hoje em dia. Isso daí desencadeia um processo ansioso e que naturalmente essa pessoa passa a não dormir bem, afeta a alimentação dela, vai desencadeando uma série de outras questões, complicações, né, no corpo físico. Então, isso realmente, assim, pode afetar o corpo físico de alguma forma, né? Pode, pode. E assim, como que eu não vou permitir, né, que toda essa ansiedade, esse estresse, essa vida moderna, essa correria, mil responsabilidades afete o nosso corpo? Buscando o equilíbrio, né? E uma das formas de buscar esse equilíbrio é justamente através das visões das medicinas integrativas, né? Que é o equilíbrio. A gente tem que estar conectado muitas vezes, tem o trabalho que exige e tudo mais, mas eu também preciso trazer o equilíbrio mental para poder garantir a minha saúde. Então, se a gente pega ali a medicina tradicional chinesa, a medicina antroposófica, a homeopatia, né? Eles vêm, né? Muitas vezes eles têm a seguinte visão: a doença que aparece no nosso corpo, ela não é o mal, viu, Rick? Às vezes você fala assim, nossa, a pessoa está com tal doença, aquilo é o mal. Mas, na realidade, a doença, na visão das medicinas integrativas, tem a ver com a tentativa do nosso corpo de nos fortalecer, de deixar o nosso tecido do corpo muito mais íntegro e forte para poder enfrentar os perigos, né, eu coloquei perigos aqui entre aspas, porque nem Sim. sempre é um perigo real, né? Mas Uhum. a nossa mente está interpretando como um perigo de ser excluído, um perigo de não ser aceito, um perigo de perder o emprego, né? Ou perigo político, de uma guerra, né? Que às vezes está longe da gente, mas o nosso corpo começa a reagir. Então, eu preciso trazer o equilíbrio emocional primeiro, para que, de alguma forma, eu tenha ali uma prevenção. Senão, eu posso acabar desenvolvendo realmente lá, eu tô cheio de problemas, e o meu estômago tentando dar conta daquilo, né? Muitas pessoas falam, nossa, tenho problema de estômago, ou tem problema intestinais. A gente vê que o aumento da obesidade está muito ligado também com os processos de ansiedade, porque afetam os nossos rins. A questão da diabetes também está diretamente ligada com o modo como a gente hoje se alimenta. Muitas medicinas integrativas têm até uma dietética própria, né? A gente está vendo hoje muitas pessoas super jovens, às vezes tendo problemas cardíacos, né? Sem falar nas questões respiratórias também, que estão muito relacionados com os nossos aspectos emocionais, de tristeza, né?
Então, se eu tenho um desequilíbrio no meu sistema nervoso, naturalmente também a gente tem o desequilíbrio imunológico. A gente via que na época que se falava da pandemia, o que os médicos recomendavam? Procure manter o equilíbrio do seu corpo, né? Fazendo exercícios físicos, mantendo a sua saúde mental para melhorar o seu sistema imunológico. A gente ouviu muito isso, não é mesmo? Muito, verdade. E como podemos prevenir o aparecimento dessas doenças através das PICs? Legal. O processo da saúde, ela está sempre voltado para o equilíbrio. Então, a gente sabe que hoje em dia se trabalha demais, todos aqui que estão nos ouvindo são estudantes, estão buscando se desenvolver e tudo mais, só que a gente não pode esquecer de alimentar, de cuidar do nosso corpo, da nossa mente, das nossas emoções e também de desenvolver a espiritualidade. Essa é a visão integrativa do ser. Então, quais são algumas práticas que podem beneficiar o corpo físico, né? Dentro das PICs, nós temos o yoga, tem a biodança, a bioenergética. Dentro das práticas chinesas, tem o Tai Chi Chuan, o Qigong. Então, são algumas práticas corporais físicas para manter o corpo em movimento. Mas não precisa ser só essa. Se você gosta de fazer outras práticas esportivas, de exercícios, já é excelente para você realmente ter uma manutenção do seu sono, da sua alimentação, do equilíbrio geral dos hormônios do corpo, né? Os hormônios bons aí de dopamina, serotoninas, endorfinas, mas tem muitas práticas ali corporais que ajudam as pessoas a se equilibrar. E se você, de repente, já desenvolveu algum tipo, né, de tensão, de dor, de mal-estar, você pode lançar mão já de alguns tratamentos que são muito bacanas, né? Nós temos o termalismo aqui no Brasil, que ainda é pouco difundido, que é a prática das águas termais, né, de hidroterapia também, de exercícios na água. Mas existe, para manter o equilíbrio geral do corpo, a aplicação de acupuntura pode ser muito bacana, auriculoterapia, reflexologia, a massoterapia. Bom, como eu sou fisioterapeuta, eu sou suspeita para falar, mas eu sempre fui fã de massoterapia, de quiropraxia, que são técnicas de terapia manual, gente, que trazem realmente um equilíbrio muito grande, e a osteopatia também, né? Sempre fazendo a interação, seja da parte estrutural, né? Não só de ossos e músculos, mas visceral também. Então, ajuda em todo o equilíbrio do sistema nervoso, né? Então, essas técnicas todas vão trazer um equilíbrio para o corpo que é muito bacana. Outras técnicas legais, por exemplo, é a fitoterapia, que ela não só é utilizada como um recurso alternativo à alopatia para dores físicas, né? Mas também, muitas vezes, para melhorar estados emocionais, através de chás, de banhos, pode ser bem bacana. E os outros recursos que também fazem parte da nossa política nacional de práticas integrativas e complementares são os tratamentos de aromaterapia, florais, homeopatia. Existe também os medicamentos antroposóficos, né? Que estão sempre fazendo equilíbrio físico e emocional. Bacana? E agora, a gente não pode esquecer que tem questões que trazem um certo desequilíbrio emocional que estão ligados à família, né, a problemas sociais, a dificuldades, né? Então, nesse olhar, tem duas técnicas dentro das políticas nacionais que são bem bacanas, que é a terapia comunitária integrativa, que é uma prática onde senta-se ali em círculo e as pessoas vão colocando as suas questões, né, como fosse uma terapia em grupo, muito legal. Muito E legal. também as técnicas de constelação sistêmica familiar, que trazem também uma visão ali da família, da ordem, do equilíbrio, que pode beneficiar muito as pessoas quando feita por profissionais qualificados. E nós temos um aspecto também ali, que é o aspecto espiritual, né? Considerado importante também para o nosso equilíbrio integral. Então, algumas técnicas que a gente pode lançar mão para esse equilíbrio espiritual são as técnicas de reiki, outras técnicas de imposição de mãos também, a própria meditação, né?
que colocam o indivíduo em contato com aquele metafísico, né? Com aquele aspecto transcendente aos nossos sentidos, mas que muitas vezes a gente fala, nossa, me trouxe uma paz, me trouxe um equilíbrio, eu não sei nem explicar. E a gente atribui isso à questão da espiritualidade, que vai muito além dos aspectos de religiosidade, né? Porque a religiosidade ela deve ser respeitada dentro do sistema cultural de cada grupo, né? Então isso é muito legal. As práticas integrativas ela vai sempre olhar o todo e sempre respeitar tudo aquilo que são valores importantes para o indivíduo, para ele manter a sua saúde plena. Bom, então eu quero agradecer a oportunidade de trazer um pouco sobre as práticas integrativas e complementares para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Aproveitem também, se você quiser saber mais, nós temos o curso agora de práticas integrativas e complementares em saúde, onde você pode aprender e aprofundar um pouco mais em cada uma dessas técnicas que fazem parte hoje da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde no Brasil. E eu fico por aqui, com o coração muito agradecido, agradeço também ao Rick pela oportunidade e espero nos reencontrar em próximos podcasts. Muito obrigado, doutora Fabiana. Até o próximo podcast.